pessoal, tudo bem? Professor Marco Aurélio. Vamos para mais uma aula de termoquímica. Essa já é a nossa terceira aula. Lembrando que as outras aulas estão no site. Então eu sugiro que vocês que ainda não tiveram essas duas primeiras aulas, procurem no nosso site, procurem no YouTube e assistam, inclusive, mais de uma vez, voltando, passando, até que todas as informações sejam guardadas. É importante também você ter o seu caderno, com sua caneta, anotando tudo da aula. Isso vai fazer com que você também aprofunde mais sobre esse conhecimento tão fantástico que é termoquímica. E aí nós iremos conversar agora sobre a lei de Hess. Tá? Então, lei de Hess, que foi um cientista que estabeleceu essa teoria. E ele diz que, criada pelo químico suíço German Hess, entre 1802 e 1850, então bem antiga, né? Afirma que para uma dada reação, a variação de entalpia é sempre a mesma, esteja essa reação ocorrendo em uma ou em várias etapas. O calor não depende de como a reação ocorre ou ocorreu, não depende. Qualquer grandeza termoquímica depende apenas dos estados iniciais e dos estados finais. A gente vai fazer uma diferença da energia. Então, se quebrou ligação, se formou ligação, se colidiu efetivamente, se não colidiu efetivamente, isso a termoquímica não estuda. A termoquímica estuda com balanço energético, a entalpia antes e a entalpia depois. Lembrando do processo. Lembrando para vocês que entalpia é calor. Entalpia é um termo que eu me refiro a calor, já que toda reação química ou absorve ou libera calor. E a gente chama esse calor entalpia. Muito bem. Então, dessa forma, temos a variação de entalpia, o ΔH, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Em uma dada reação, dependendo apenas do estado inicial, A, ou do estado final, B. Não dependendo, portanto, dos estados intermediários. Então, a entalpia não depende de estado intermediário, de como a reação ocorre, dependendo apenas do estado inicial e do estado final. Temos que a variação de entalpia de uma reação corresponde à soma dos valores das variações de entalpia das etapas intermediárias que correspondem ao processo. Ou seja, a variação de entalpia vai ser um somatório. A gente vai fazer um somatório de todos os processos, para a gente saber o quanto começou e o quanto termina. Bom, então ΔH vai ser o somatório de todos os processos. Agora chega a hora de vocês ficarem mais atentos. Se liga agora aqui na dica de química, se liga nessa dica. As equações termoquímicas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas. Então a gente pode fazer um somatório dessas equações. Todas as alterações realizadas nas equações intermediárias são também realizadas nos seus respectivos valores de entalpia. Ou seja, se por acaso houver a necessidade de multiplicar uma equação termoquímica, o ΔH também deve ser multiplicado. Se houver a necessidade de dividir uma equação termoquímica, os coeficientes de uma equação termoquímica, o valor do ΔH também deve ser dividido por aquele valor. E se a gente inverter, o ΔH deve ser também invertido. Se ele é positivo, vai ficar negativo. Se ele é negativo, irá ficar positivo. Tá certo? Então vamos recapitular. Se por acaso houver a necessidade de multiplicar uma equação termoquímica, o ΔH eu irei multiplicar também. E você também irá. Se a gente dividir uma equação termoquímica, caso haja essa necessidade, o valor do ΔH também deve ser dividido. E se a gente inverter
uma equação termoquímica, o valor do ΔH deve ser também invertido. Muito bem, então podemos inverter uma equação termoquímica desde que inverta também os valores do ΔH. Então tudo que a gente faz para a equação, o ΔH sofre a consequência diretamente proporcional, ou seja, da mesma forma. Muito bem. E aí nós temos aqui também um outro conceito que eu não poderia deixar de falar com vocês. Quando a gente está nessa terceira aula de termoquímica, a gente fala de um conceito chamado entropia. Entropia que dá a ideia de bagunça. Entropia que dá a ideia de desordem. E o normal é desorganizar. O normal é desorganizar. Lembra do Big Bang? Nós tínhamos uma concentração de energia em um ponto qualquer do universo e aquilo explodiu, espalhando toda a matéria ao longo do universo. O Big Bang. Então, espalhar é a ideia de entropia. A entropia espalha. Espalhar é bagunçar. Por outro lado, quem organiza? A gravidade. A gravidade vai organizar. Organizando, você tem uma diminuição da entropia. Desorganizando, você tem um aumento da entropia. Então, a entropia é sinônimo de bagunça, é sinônimo de desordem. Se liga nisso. Então, entropia é uma grandeza termodinâmica associada à irreversibilidade dos estados de um sistema físico. É comumente associada ao grau de desordem de um sistema, de uma reação. Podemos observar nas mudanças de estado físicos as alterações no grau de desordem. Então, observe aqui o estado sólido. O estado sólido é aquele que tem forma e volume constante. É um estado físico extremamente organizado. Quando ele ganha calor, se transforma no estado líquido. E aí o calor faz com que esses átomos, já que a gente está aqui tentando dar uma forma para a matéria, né? Não é que a matéria seja essas bolinhas, é só para a mente entender. Então nós estamos aqui no estado líquido, e o estado líquido, a grande característica é ter forma variável, porque depende do recipiente, da forma do recipiente, mas o volume é constante. O volume é 1 litro, 2 litros, isso é constante, isso não muda. É 1 litro, 2 litros, 3 litros. Então, forma variável e volume constante. Então, sair de uma forma fixa para uma forma variável aumentou a entropia. Quando você sai do estado líquido para o estado gasoso é uma bagunça. Então, você tem um estado gasoso, como grande característica, a forma e o volume serem variáveis. A tendência de um gás é ocupar todo o volume do recipiente que o contém. Então, passar do estado sólido para o estado líquido e do líquido para o gasoso está desorganizando, está afastando. Olha aqui, afastando aqui esses átomos, se essas bolinhas representarem átomos, ou moléculas, se essas bolinhas representarem moléculas. Então, afastar um do outro é desorganizar, é aumentar a entropia. E isso é espontâneo. Isso é espontâneo. Então, aumento da desordem, o aumento do afastamento dessas partículas é aumentar a entropia. Se liga nisso. Entropia que é representada pela letra S. Entropia que é representada pela letra S. E aí a variação de entropia, que é o ΔS, pode ser determinada pela entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes. Como qualquer grandeza termodinâmica, ela depende apenas do estado final e do estado inicial. É assim com entalpia, o calor dos produtos menos o calor dos reagentes. É assim com entropia, entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes. As grandezas termodinâmicas, volto a falar, não dependem de como o processo ocorreu.
depende só do fim menos o começo. A gente chama isso de função de estado. Função de estado é quando você faz uma variação. Função de estado. Guarda isso. Bom, e aí nós temos aqui alguns exemplos de que vocês devem fixar que aparecem em provas de vestibulares como aumento de entropia. Vê que legal. Vê que legal eu trouxe para vocês aqui, para a gente fixar isso muito bem. No primeiro, a passagem de água líquida para água vapor. Então, o vapor, aquele vapor é muito mais desorganizado, o vapor tende a ocupar todo o volume do recipiente, do ambiente. A água líquida ela fica ali num copo, um copo com água líquida, mas o vapor ocupa todo o volume ali daquele ambiente. Então, se você está passando de líquido para vapor, aumenta a entropia. É só isso. Nessa reação química aqui, já é outro critério. Observe que na combustão do propano, o propano é C3H8, é um dos componentes do gás de cozinha. Um dos componentes do gás de cozinha é o propano. Quando ele é queimado, ele reage com O2, produzindo CO2 e água. E toda queima libera energia. É um processo exotérmico. Quando a gente faz o balanceamento, a teoria nos pede, e a gente segue, que queime 1 mol do combustível. Então, quando você queima 1 mol do combustível, observe que aqui você tem 3 carbonos. Do outro lado da seta, também tem que ter 3 carbonos. Então, tá aqui, ó, 3C. Você tem 8 hidrogênios. 8 hidrogênios. Sempre multiplicar o coeficiente pelo índice. Então, tem 8 hidrogênios. Quando multiplica esse 4 por 2, também ficam 8 hidrogênios. Já aqui, nós temos 10 oxigênios, porque esse 5, que é o coeficiente, deve multiplicar o índice, que é 2, enquanto que esse G, que está aqui entre parênteses, é o estado físico, é gasoso. É gasoso e L de líquido. Então, quando a gente pega aqui agora o 10 oxigênio, né, multiplica 5 por 2, dá 10, aí vocês vão ter que agora dar uma paradinha. Dá uma paradinha, olha para mim, olha para cá, olha para cá. Aqui nós temos 6 oxigênios, 3 vezes 2, 6 oxigênios, mais 4 oxigênios, e aí se tem 6 oxigênios mais 4 oxigênios, temos também 10 de um lado, 10 do outro. Então a equação está balanceada, ou seja, a quantidade de átomos de um lado está igual à quantidade do outro. E aí chega onde eu quero. Do lado dos produtos tem 7 mols, 3 de CO2 com 4 de água. 7 mols. Então nós temos 7 mols. 7 mols. E do lado esquerdo nós temos 6 mols, que é 1 do comburente, 1 do combustível e 5 do comburente. Então são 6 mols. Moral da história. Quando você tem mais mol, no caso você vai ter 7 mols de um lado e do outro lado 6 mols, a bagunça aumentou, tá certo? A bagunça aumentou. É isso que eu quero chegar. De um lado T7, do outro lado T6, a bagunça aumentou, porque você formou mais produto do que os reagentes que tinham. Observe que na decomposição da amônia, você tem 2 mols, e depois que houve a decomposição, a amônia se decompôs em nitrogênio e hidrogênio, nós temos 1 mol do nitrogênio e 3 do hidrogênio. Então, são 4 mols no produto e só 2 nos reagentes. Você tinha 2. Depois que aconteceu o processo, foi para 4 mols. A bagunça aumentou. A ideia é essa, sempre com essa ideia. Observe C10H8 sólido que passa para C10H8 vapor. A passagem de sólido para vapor também faz com que a bagunça aumente. Um fato interessante é que C10H8 é a naftalina. Naftalina é aquela bolinha que muitas vezes a pessoa compra em mercados para ser antitraça. Então ela tem um cheiro bom, um cheiro aromático, mas tem que ter muito cuidado com esse cheiro porque provoca problemas de saúde,
certo? Então, a naftalina, que é aquelas bolinhas brancas que vão sublimar, acontecer uma sublimação. Sublimação é passar diretamente de sólido para vapor. Vai aumentar a entropia, tá certo? Agora ela é tóxica. Ela é tóxica para quem gosta de espantar traça dentro de guarda-roupa, junto da roupa, colocando essas bolinhas. Cuidado com isso. Então, o aumento da entropia é quando você tem mais mol no produto do que nos reagentes. Ou quando você tem um estado físico que ocupa mais espaço nos produtos do que um estado físico que ocupa menos espaço nos reagentes. Aqui nós temos uma diminuição da entropia, e a diminuição da entropia, como é que a gente verifica? É quando o sistema encolhe. E aí o sistema encolhendo diminui a entropia. Por exemplo, a água passar de vapor para líquido. Então o vapor, agora que ocupa todo o espaço do ambiente, vai ser confinado dentro de um copo. Então, se ele está saindo daquele espaço para ir para dentro de um copo, porque a água voltou a ser líquida, já que é um processo reversível, a entropia ela diminuiu. Quando você tem aqui, por exemplo, cloreto de sódio reagindo com nitrato de prata, lembro, o cloreto de sódio é o sal de cozinha. E todo nitrato, ele é solúvel em água. Nitrato de prata, nitrato de chumbo, nitrato de mercúrio, eles são solúveis em água. Eles se dissolvem na água numa boa. Botou na água, ele vai se dissolver. Mas a reação química do cloreto de sódio com o nitrato de prata vai formar um pó, que é o cloreto de prata. Então vai ter uma reação aqui de dupla troca, né? O Na vai interagir com o NaNO3 e o Ag vai interagir com o Cl. A gente chama isso de reação de dupla troca. E nessa reação de dupla troca vai formar um precipitado, que é o cloreto de prata. É um pó e esse pó vai afundar ali na água. Então, se formou um pó e esse pó se organizou lá no fundo do recipiente, significa dizer que a entropia diminuiu. Cuidado com isso, cuidado porque isso cai. Sair de aquoso, aquoso que é espalhado em água, dissolvido em água, para sólido, indica que está acontecendo diminuição de entropia. Aqui nós temos também um caso, né? A formação da amônia, a síntese de Haber, que era um alemão, que foi o primeiro a sintetizar a amônia que é usada para fazer fertilizantes, que é formada também para fazer explosivo, no caso dos nitratos. Então você tem aqui, já que a amônia, com o passar do tempo, em reação química com oxigênio, se transforma no NO2-, que é nitrito, ou NO3-, que é nitrato. Ciclo do nitrogênio é muito importante, isso despenca em prova. Ciclo do nitrogênio é uma dica para vocês fazerem uma pesquisa. Então nós temos aqui 4 mols antes, né, 1 do nitrogênio com 3 do hidrogênio, e aí houve a reação química, houve a síntese e formou apenas 2 mols de amônia. Significa dizer que a entropia diminuiu. Então a entropia diminuiu. E não pensem que a quantidade de átomos antes está diferente da quantidade de átomos depois, porque não está. Aqui nós temos 2 nitrogênios, uma vez que você multiplica esse 1 por 2, são 2 nitrogênios, e aqui também tem 2 nitrogênios, daqui ó, 2N. Lembro que esse 3 é do hidrogênio, não é do N, do nitrogênio. Aqui tem 6 hidrogênios, e aqui também, ó, quando esse 2 multiplica esse 3 aqui, quando multiplica o coeficiente pelo índice, também você vai ter 6. Então, a quantidade de átomos é igual à quantidade depois de átomos. Então, os átomos, numa reação química, não são criados nem destruídos, apenas se reorganizam. Combinam-se de forma diferente. Cuidado com isso. Então, nós temos 4 mols aqui do lado esquerdo e 2 mols do lado direito da seta, reagente e produto. A entropia diminuiu. A passagem do estado vapor bem desorganizado, para o estado sólido, também diminui a entropia. Então, se a gente conseguisse pegar aquele vapor de naftalina que é aquelas bolinhas brancas, e aí a gente conseguisse pegar aquele vapor e jogar de novo aquele vapor, transformar novamente aquele vapor no sólido, o sólido ele fica organizado.
aí você teria um caso de diminuição de entropia. E quando ocorre o equilíbrio, ou seja, ΔS é igual a zero, é quando a quantidade de produtos é igual à quantidade de reagentes. Então você tem aqui, do lado esquerdo, 3 mols, um do metano, 2 do oxigênio, 3, e do lado direito tem 1 do CO2 e 2 da água. E aí, se você tem 3 de um lado e 3 do outro, subtraia 3 menos 3 dá 0, significa dizer que a entropia é nula, é zero, está em equilíbrio. Quando a entropia é igual a zero, a gente diz que está em equilíbrio. Muito bem. Agora, um detalhe também muito interessante, que eu queria que vocês se ligassem, é a energia livre de Gibbs. A energia livre de Gibbs, digamos que é a última parte de termoquímica, e aí vocês ficaram bem completos, né? Ficaram bem completos aí nas nossas 3 lives. E aí, o seguinte, a energia livre de Gibbs é uma equação, e é uma equação termodinâmica que ela vai definir se uma reação é espontânea ou não. Vou comentar com vocês, porque tem uma informação, a gente chega no momento de grande profundidade de conhecimento. A gente trabalhou com reações endotérmicas, reações exotérmicas, lei de Hess, entropia, e agora finaliza com energia livre de Gibbs. Então, cuidado com isso, porque eu vou precisar muito agora de vocês. Então, veja, pode-se definir a energia livre de Gibbs, ΔG, variação de Gibbs, como a energia útil de um sistema que resulta da diferença entre a entalpia, ΔH, e o produto entre o ΔS e a temperatura. Então, nós temos aqui a definição. ΔG é igual a ΔH menos T vezes ΔS. Eu vou colocar as legendas. ΔG significa variação de energia livre de Gibbs. ΔH é a variação de entalpia. T é a temperatura, que mede a agitação térmica das partículas. Essa temperatura tem que estar em Kelvin. Ou seja, você recebe essa temperatura em graus Celsius, soma com 273 e aí transforma a temperatura em Kelvin. Por exemplo, 27 graus Celsius somado com 273 vira 300 Kelvin. Lembro que não precisa colocar grau, tá? Porque Kelvin é uma grandeza absoluta, vai de 0 para cima. Você só bota grau em escala de temperatura quando ela admite valor negativo. Então, por exemplo, Celsius admite valor negativo. Quanto é que está a temperatura agora no sul do país? A temperatura agora está menos 1 grau Celsius. Então, se Celsius admite valor negativo, você usa grau. Se Kelvin não admite valor negativo, você não precisa colocar o grau. Então, 1 Kelvin, 2 Kelvin, 3 Kelvin e assim vai. Bom, e aí o que é que acontece? O que acontece é que a gente agora vai aprender a fazer uma interpretação dessa energia livre de Gibbs. E aí essa interpretação da energia livre de Gibbs vai dar o seguinte. Presta bem muita atenção no que eu tenho a dizer para vocês. Se o valor dessa energia for negativo, significa dizer que a reação é espontânea. Então, tá aqui, ó. Quando é que uma reação de Gibbs ela é espontânea? Quando o valor é negativo. É só isso. Só isso. Aí eu poderia comentar com vocês quando é que é sempre espontânea. Então vai ser sempre espontânea quando a entropia é maior que 0 e a entalpia é negativa. Então, reações exotérmicas com aumento de entropia a qualquer temperatura vai dar resultado negativo para Gibbs, ou seja, o processo é espontâneo. A gente chama valores negativos de Gibbs como reação exergônica. Reação exergônica não tem nada a ver com exotérmica. Exergônica é aquela que libera energia livre. Bom, e quando é que uma reação é não espontânea? Reação não espontânea é quando o valor de Gibbs é positivo. E para o valor dar positivo, o que é necessário? Que a entalpia seja positiva
ou seja, o sistema absorve calor e a entropia diminua, ele condense, ele diminua seu volume. Então, se absorve calor e o tamanho daquele volume diminui, significa dizer que calculando aqui naquela expressão, vai ter um valor positivo. E um valor positivo é uma reação não espontânea, ou seja, endergônica, que não tem nada a ver com endotérmica. Endotérmica é aquela que absorve calor. E endergônica é aquela que absorve energia livre. E se ela está absorvendo energia livre, ela não é espontânea. E se Gibbs for igual a zero, significa dizer que está em equilíbrio. Toda reação química que a gente faz tem Gibbs igual a zero, tá certo? Então, cuidado com isso. Gibbs igual a zero indica que a reação é espontânea. Fazendo Gibbs igual a zero indica que a reação está em equilíbrio. Gibbs igual a zero indica que a reação está em equilíbrio. Bom, fazendo aqui uma questão, é uma questão muito interessante, e ele coloca departamento da entropia e mostra um escritório totalmente bagunçado, né? Que escritório desorganizado, olha o lixeiro como é que tá no chão, o lixo, a mesa tá uma bagunça, a parede, o fichário tá aberto, o abajur aqui não liga na eletricidade, aqui o chão tá desmantelado. Tá dando ideia de desmantelo, tá dando ideia de que a entropia, de que a desordem está muito alta. Então ele diz, assinala a alternativa que apresenta o mesmo tipo de variação energética trazido na charge em relação à grandeza termodinâmica destacada. Então você percebe que está muito bagunçado. O relógio aqui só tem um ponteiro. Cadê o outro ponteiro? Então bagunçou tudo. E aí ele traz aqui as informações, né? Ele traz algumas informações e aí eu já vou atacar novamente. A ideia da bagunça é a mesma ideia de colocar sal na água, porque quando a gente coloca o sal na água, o sal ele vai se dissociar em Na+, mais Cl-. Então o Na+ vai para um lado e o Cl- vai para o outro. Então essa é a ideia da entropia. A entropia é bagunçar, a bagunça. Então aqui nós temos a resposta. A dissolução do cloreto de sódio sólido, que está organizado, numa colher, colocou em água e ele se espalhou, é a ideia da entropia. Então, essa ideia da bagunça também está contida na dissolução do cloreto de sódio. Fica ligado nas nossas próximas lives. Até lá!